Olá, estamos iniciando a nossa aula 113, capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Preliminarmente, eu queria dizer a vocês que no próximo dia 15 de agosto, sábado, às 10 horas, estarei dando minha aula, que eu dou habitualmente no Frei Luiz, por via virtual. Proximamente eu enviarei o link para vocês, mas ele também constará no site do Frei Luiz. O tema da aula será Sinais dos Tempos. A posição de Allan Kardec sobre os sinais dos tempos. A falácia dos que falam em final dos tempos ou a vinda do Apocalipse. Quer dizer, no momento de crise, como disse o nosso grande Erasto, um dos grandes líderes do Espiritismo, surgem os falsos profetas, crescem como cogumelos ao longo da estrada. Portanto, temos que ter muito cuidado com essas mensagens que ficam vinculando o Espiritismo a uma série de interpretações sobre a origem do coronavírus e sua função. Até agora, temos que nos situar e nos basear na doutrina kardecista, aquela legada pelos espíritos superiores e por Allan Kardec. Todos os outros são curiosos, são aventureiros que queiram falar sobre esse tema. Portanto, nós vamos estudar o que Allan Kardec propõe sobre o sinal dos tempos e a época de transição de uma população na Terra em que indivíduos do bem virão substituindo indivíduos do mal, e não necessariamente apenas espíritas. Coitado dos espíritas, são muito poucos e ainda muito ignorantes, na sua maior parte, porque não estudam a doutrina. Feita essa chamada, vamos ver hoje o poder da fé ainda, no capítulo, em Mateus 17, versículos 14 a 20. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelhos aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, ou sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei aos meus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram se encontrar com Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não pudemos expulsar o demônio? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Muito bem, vamos a interpretações vocabulares. Tem piedade de meu filho, que é lunático. Lunático, do latim lunatico, literalmente sujeito às influências da lua, por extensão, figuradamente, maníaco, aluado. Muito bem. Segundo, muitas vezes cai no fogo e outras vezes cai na água. Trata-se de evidente quadro de transtorno mental, com tentativas de suicídio. O transtorno mental pode ter em suas origens duas causas bem definidas. Primeiro, a organização psíquica do próprio indivíduo. O transtorno é primariamente dele, às vezes por um distúrbio genético ou uma má formação qualquer que gera aquele transtorno. B, ação produzida por espírito obsessor. É esse caso. Nesse caso, a que a vítima perde o controle da sua vontade, cai no fogo, cai na água,
tenta o suicídio, perde o controle da sua vontade, é comandado pelo obsessor. Allan Kardec define esse tipo de obsessão como possessão, o comando da vontade do obsidiado. O transtorno é primariamente induzido pelo obsessor e que secundariamente se dá no próprio indivíduo, no indivíduo insano. Portanto, o transtorno mental com alterações de vontade e outro transtorno mental diferentes tem duas origens aqui. A alteração primária é uma condição de doença do próprio indivíduo. Ou alteração secundária é uma condição induzida primariamente pelo obsessor, que se manifesta, nesse caso aqui, pela obsessão, e outros sintomas, que seriam um estudo imenso só sobre obsessão que seria feito. Terceiro, o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Os discípulos se mostraram incompetentes para afastar o obsessor. Não tinham competência, nesse caso. Quarto, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco, diz Jesus? Até quando vos hei de aturar? Olha só, palavras ofensivas. Difícil, senão impossível, acreditá-las a Jesus. Não é possível. Ele que era todo amor, docilitude e bondade. A melhor das hipóteses é que São Jerônimo, que foi o redator final dos evangelhos sinópticos, que são os 4 evangelhos, né? Ou os concílios, formados por determinação do Papa, tenham dado essa redação, chamando os indivíduos de raça depravada e incrédula. Isso não é possível, sai de Jesus. Isso com o objetivo de constranger os fiéis, os profitentes da religião, a seguir o que a Igreja determina como dogma de fé, de forçá-los a aceitar a fé dogmática que é a fé da Igreja. Muito bem, essa é outra passagem. Quinto, e Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Os espíritos imperfeitos eram chamados de demônios na época do Kardec. E sexto, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer ao demônio, as montanhas, transporta daqui para lá. O grão de mostarda é o menorzinho, o grãozinho, e as montanhas, na realidade, são problemas metaforicamente apontados por Jesus. São metáforas. Muito bem. Vamos estudar agora a cura dos possessos. Nesse caso, o tipo de obsessão encontrada nessa parábola, que está em Allan Kardec, no livro Gênesis, edição da Fundação Espírita André Luiz, 2018, 330. As libertações dos possessos figuram com as curas entre os atos mais numerosos de Jesus. Quer dizer, a questão dos possessos, volta e meia Jesus era chamado para fazer essa desobsessão. Há outros fatos no dia a dia que não deixam dúvidas sobre a ação dos maus espíritos. Eles têm, segundo Kardec, uma analogia tão impressionante com os de lá da Bíblia e esses aqui do Centro Espírita, que é aquele dos quais somos testemunhas e que neles se reconhecem todos os sintomas desse gênero de afecção. Quer dizer, essa descrição de Jesus ela é absolutamente concordante, compatível com a nossa experiência em mesa de desobsessão, com média desobsessão. O que acontece lá, descrito, acontece também aqui na mesa de desobsessão, no tratamento de desobsessão, seja na mesa com um obsediado presente, seja à distância. A prova da participação de uma inteligência oculta em casos semelhantes resulta de um fato material. São numerosos as curas radicais obtidas em alguns centros espíritas. Quer dizer, é um fato material. Nós vamos ver que matéria é essa aqui que toca o obsidiado. E, obtidas essas curas em alguns centros espíritas pela simples evocação, evocar o espírito, moralização, doutrinação do espírito, obsessor, sem magnetização, nem medicamentos e frequentemente até na ausência
e à distância do paciente. É o que nós fazemos, desobsessão à distância, se tivéssemos médios assim. O Leon Denis tinha um trabalho maravilhoso sobre isso. Ele trabalhava na casa dele. A superioridade moral do Cristo, para poder obter esse tipo de cura instantânea, desobsessão instantânea. A imensa superioridade moral do Cristo dava-lhe tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos. Ele tinha uma autoridade. No Livro dos Espíritos, CELD, Centro Espírita Leon Denis, página 185, edição de 2016, lê-se, pergunta 274. As diferentes ordens de espírito estabelecem entre uma hierarquia e poderes. Há entre eles subordinação e autoridade, que tem espíritos. Allan Kardec classificou espíritos em ordem e classes, né? Muito bem. Enfim, ele quer saber se um espírito tinha autoridade sobre outro, de uma ordem mais elevada. Responde o espírito, sim, muito grande. Os espíritos têm um sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Irresistível. O ascendente moral é irresistível. Ele determina e o outro tem que cumprir. Não tem como não cumprir na espiritualidade. Aí Allan Kardec fica um pouco inseguro e repete a pergunta. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade daqueles que são superiores? Aí o espírito bate em cima de Allan Kardec e seco diz, eu disse, irresistível. Então, Jesus tinha uma autoridade moral que nenhum encarnado teve até hoje. Era tão forte a sua autoridade que ele bastava manifestar sua vontade que todos tinham que ceder a essa vontade. 6. Por que nós não podemos expulsar o demônio? Resposta. Por causa das vossas incredulidades. Quer dizer, os apóstolos não tinham uma fé segura. Aqui houve falta de fé, ou minimamente fé vacilante. Evangelho segundo o Espiritismo, CELD, página 494. Eis o que diz Allan Kardec. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. B. Por ela o homem age sobre a energia espiritual, quer dizer, o pensamento, a moral do indivíduo. Atua sobre o fluido espiritual, que é a espécie de atmosfera em que vivem os espíritos, como nós vivemos uma atmosfera aqui constituída de oxigênio, nitrogênio e outros gases. Então, é a nossa atmosfera que nós respiramos, eles vivem nessa atmosfera, que é o fluido espiritual, que é uma decorrência do fluido cósmico universal, que é a matéria-mãe criada por Deus, matéria-mãe e energia de tudo que existe e de tudo que se manifesta, o fluido cósmico universal. Por ela, o homem abre sobre essa energia espiritual, e cria uma força energética. Modifica suas qualidades, desse fluido espiritual, energia espiritual, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, pode-se dizer, irresistível. Ele não pode, meu filho, não pode. Pá! Quer dizer, tem que obedecer. D. Consiga-se, então, nesse caso, 2 mecanismos de obsessão. O primeiro, praticado por Jesus, pela sua autoridade moral. E o segundo, pelos apóstolos, que teriam uma fé, quando tivesse uma fé maior, poderiam agregar esse fluido espiritual e, consequentemente, por essa fé, também criar uma força quase mecânica de afastar o obsessor. Muito bem. A fé, como um grão de mostarda, o grão de mostarda é o menor dos menores. E transportar montanha, figuradamente, é transportar os seus problemas. Então, esse foi o tema que nós vimos hoje aqui. Eu tive muita satisfação em interpretá-lo. Amanhã voltaremos sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe.